Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um culto da Igreja Batista de Correias. Eu sou o pastor Carlos Carnavale. Nosso templo fica na estrada União e Indústria, número 3016, em Correias, Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Convide a sua família, seus filhos, suas filhas, sua esposa, seu esposo. Aproveite o nosso link e mande também para os seus colegas, seus amigos e familiares. Deus tem uma bênção para cada um de nós. Aproveite esta grande oportunidade de vida e de culto que Ele está nos concedendo. Vamos juntos falarmos com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pelo privilégio de mais um dia. Obrigado porque o Senhor nos concedeu vida, nos permitiu acordar, respirar e viver este dia, debaixo da Tua graça e da Tua bondade. Obrigado por preservar a nossa vida, por nos proteger, por nos ajudar naquilo que precisamos, porque Tu és o nosso socorro, te louvamos e te bendizemos. Aceita o culto que vamos te oferecer agora. Atende a oração de cada servo, de cada serva, de cada pessoa que está agora participando deste culto online. Manifesta a Tua glória, o Teu poder. Perdoa os nossos pecados. Aceita o que vamos fazer. Tu sabes que somos frágeis, que somos pequenos, mas arrependidos e confessando os nossos pecados, nos aproximamos do lugar aonde o Senhor está. Tenha, Senhor, misericórdia de nós. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro, pois esta é a nossa fé, nossa oração, e nós a fazemos através do nome precioso do Salvador Jesus Cristo. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por
Minha esperança, Jesus, asseguras, dando-me forças na luta feroz. Firme em teu braço eu alcanço as alturas, onde consigo escutar tua voz. Com tua paz, com teu poder, dá-me conforto e graça. Todos os dias em meu viver, tua vontade se faça. Triste procuro refúgio ao teu lado, volta minha paz, o sossego me vem. Quando na terra me achar desprezado, eu pensarei nessa pátria de além. Com tua paz, com teu poder, dá-me conforto e graça. Todos os dias em meu viver, tua vontade se faça. Quando cercar-me da morte a tristeza, fim da jornada do mundo cruel, receberei lá no céu com certeza, prêmio que dás ao teu servo fiel. Com tua paz, com teu poder, dá-me conforto e graça. Todos os dias em meu viver, tua vontade se faça. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna.
Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo através da aliança que temos com Jesus e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. O capítulo é o 5, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Louvado seja o nome daquele que está sentado à direita do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. É o texto que temos para nos ajudar a entender um pouco mais o tempo que estamos vivendo, o momento em que estamos vivendo, em que aos nossos olhos tudo parece que está se desmoronando. A sociedade está em declínio, os valores morais se deteriorando, a violência fora de controle, a humanidade está se esfriando, a corrupção instalada em todos os níveis e setores da sociedade. Não sobra um. O mal está progredindo. E a sensação que temos é que qualquer coisa que fizermos será em vão. E por isso, muitos estão desistindo, abatidos, entristecidos, angustiados, prosseguem na jornada de vida. E outros já até desistiram de tudo, inclusive de viver.
As pessoas estão se entregando às drogas, ao alcoolismo, à devassidão, à depravação, à desonestidade, à maldade, à fuga, ao medo, às doenças, porque não conseguem ver mais sentido na vida. Será apenas o fim de um ciclo? De uma era? De uma geração? De um povo ou um plano de genocídio em massa sendo colocado em prática? O grande fato, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, é que estamos nos esquecendo das informações e de alguns sinais bíblicos que apontam para esse quadro e de outros que ainda não vieram, mas que virão e completarão o cenário de horror descrito no livro do Apocalipse, apontando para o fim dos tempos. O que Jesus revelou a João descreve perfeitamente que quem está no trono esteve na criação do universo, fez parte do plano de redenção do homem, foi enviado para cumpri-lo, cumpriu e voltará para o grande arrebatamento daqueles que nele creem e nele permaneceram firmes pela palavra. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, ou seja, aqueles que zombaram dele e o mataram. E todas as tribos da terra se lamentarão, ou seja, se dispersarão diante daquele que vive e reina para todo sempre. Diz ele: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Surgem então 3 perguntas. Se Deus é soberano, por que é que o mal está avançando tanto? Não podia Deus parar de vez com isso? Terminar de vez com o que está acontecendo? Interferir nestas questões? Nos problemas que todos estamos enfrentando no mundo inteiro? Segunda pergunta: será que ele perdeu o controle? Terá Deus desistido? E ao ver as coisas como estão caminhando, desgovernadamente, teria ele então perdido o governo, o controle de todas as coisas? A terceira pergunta: será que realmente ele controla o que está acontecendo? Diante de todos os fatos, diante de tantas guerras, diante da frieza do homem, da maldade, da violência, diante da corrupção que está instalada em todos os setores, inclusive na religião, será que realmente Deus é capaz de controlar isso tudo? Acreditamos que sim. E para dar peso ao que pensamos sobre isso, precisamos entender que Jesus não morreu em vão. E a sua morte nos trouxe vida, e vida eterna. Logo, ao vermos o mundo acelerado em sua completa desordem, decadência moral e espiritual, devemos entender que o livro está se cumprindo na mesma velocidade. Que livro? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Sobretudo, dentro do que Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, no versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então,
O que o apóstolo João viu que nos ajuda a reforçar o entendimento de que Deus é soberano, governa com poder e não perdeu o controle das coisas. Primeiro, ele viu um livro na mão direita de Deus. Diz o primeiro versículo, vi. Um momento extraordinário vivido e registrado pelo apóstolo João. Quando estava preso por causa do evangelho na ilha de Patmos. João viu um livro. E que livro era esse? A maioria dos estudiosos da Bíblia concluem que o livro que estava nas mãos de Deus era o livro da redenção. Estava escrito por dentro e por fora, em forma de rolo, pergaminho, e estava selado com 7 selos. Os 7 selos estão registrados no capítulo 6. E no capítulo 6 nós vamos encontrar o registro descrito de Deus contra o mal. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não se distanciou do mundo por causa da sua frieza, da sua distância, da sua falta de temor e de tremor. Deus não se distanciou de ninguém. Deus está sentado no trono aguardando o momento correto para finalizar o seu plano de redenção da humanidade. Enquanto isso está acontecendo no céu, a terra precisa estar se preparando. Porque, segundo as Sagradas Escrituras, a vinda do Filho do Homem será de repente, surpreendentemente. Todos serão pegos de surpresa. Momento em que não mais haverá tempo para a salvação, para o arrependimento, para o perdão de pecados. A Bíblia diz que quando Jesus estiver vindo sobre as nuvens, o tempo já estará encerrado. É por esta razão que Deus ainda não decidiu concluir este plano maravilhoso, porque ainda milhares e milhares de pessoas não tiveram um encontro pessoal com Jesus, não validaram o sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu por todos os homens e mulheres, mas é preciso que todos os homens e todas as mulheres validem o sacrifício dele, recebendo-o como o único e suficiente Salvador dos seus pecados, se arrependendo e reconhecendo que foi por amor que Jesus deixou o seu trono de glória, veio ao mundo e levou para a cruz todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Jesus pagou o preço. O justo pagou pelo injusto. Jesus pagou o preço da cruz para que nós fôssemos resgatados e fôssemos também reconciliados com Deus, uma vez que o pecado nos separou de Deus. A Bíblia diz que fomos separados de Deus, que estávamos destituídos da glória de Deus. Mas o amor de Deus e a graça nele existente foi suficiente para que fôssemos reconciliados
tornando-nos, mais uma vez, amigos do próprio Deus para vivermos com Ele eternamente. O que o apóstolo João viu, que nos ajuda a reforçar que Deus é soberano, governa com poder e não perdeu o controle das coisas. Segundo lugar, um anjo forte procurando alguém. Versículo 2 ao 4 diz assim: que mais ele viu? Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O texto registra que o anjo procurou em todo o universo alguém para realizar esta tarefa, a tarefa de quebrar os selos e abrir o livro. Nenhum dos anciãos, nenhum dos 4 seres viventes eram dignos de abrir e de olhar para o livro. Nem no céu, nem na terra, nem nas profundezas da terra havia alguém que pudesse quebrar os selos, olhar para o livro e abrir o livro. Diz a palavra de Deus que João caiu em profundo choro. Chorou. Chorou de tristeza, porque não viu ninguém que pudesse abrir e tirar os 7 selos do livro que estava nas mãos de Deus. Diz o texto que nesse momento João entra num estado emocional que o levou a chorar de tristeza. Veja só que diante do trono, diante de Deus, diante de uma situação espiritual de altíssima importância, tremenda, inexplicável ao entendimento humano. Diz a palavra de Deus que João chorou de tristeza. Quantas vezes também você tem chorado de tristeza ao ver as circunstâncias que estão ao seu redor? Quantas vezes nosso coração se entristece ao ver que as pessoas estão se afastando de Deus? Um dos lados desta pandemia serviu para vermos de verdade quem está com Deus e quem não está com Deus. Quantos voltaram seus corações e suas mentes para Deus ao longo desse tempo? Quantos melhoraram a fé, o conhecimento e o relacionamento com Deus durante esse período de isolamento social? Um lado ruim dessa pandemia foi que muitos se esqueceram de Deus, colocaram Deus de lado, deixaram de estudar a palavra. E agora, com a volta ao templo, muitos ainda sequer voltaram e outros nem pretendem voltar. É muito triste a situação do povo de Deus que está se esfriando, que está se esquecendo do amor de Deus, do plano de Deus, do resgate de Deus através de Jesus. Nós sabemos das dificuldades deste retorno ao templo para muitos irmãos, principalmente para os idosos e para as crianças. Mas há uma quantidade enorme de cristãos nesta faixa entre os 10 anos aos 70 anos de idade que poderiam estar indo ao templo para adorar ao Senhor, que poderia estar se envolvendo novamente com as coisas de Deus, com o reino de Deus, fazendo a obra de Deus, mas
continuam preferindo o que faziam antes da pandemia, sem qualquer preocupação, sem qualquer manifestação de desejo de voltar a fazer a obra do Pai. E desconsideram, o que é pior, que os sinais se mostram cada vez. Os tempos são difíceis, são complicados. Quando João viu aquela cena do livro na mão de Deus, que precisava ser aberto, João procurou, mas não encontrou ninguém que pudesse abri-lo. Diz o texto que João chorou e chorou muito, porque não encontrou. Depois de convocar, depois de chamar, depois de perguntar em alto e bom som, tem alguém que pode abrir o livro? Ninguém podia abrir o livro que se encontrava na mão de Deus. Que visão aquela de João, mas que trouxe ao seu coração uma enorme tristeza. Nós também estamos sentindo muita tristeza no coração por vermos a distância do povo das coisas de Deus, por percebermos a negligência do povo às coisas de Deus. Quantos estão substituindo, ou melhor, continuam substituindo as coisas de Deus pelos seus afazeres, pelos seus planos pessoais, pelos seus projetos pessoais, pelos seus sonhos pessoais. Enquanto a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Os dias são ruins, são maus, nos preocupam muito. A hora é de um envolvimento com as coisas de Deus, é de um relacionamento maior com Deus, e não de afastamento das coisas de Deus, e não de afastamento da presença de Deus, e não de afastamento da comunhão com os irmãos e da comunhão com Deus. Diz o texto que João chorou muito, porque não viu quem pudesse, não achou quem pudesse abrir o livro e os selos naquele instante. O que o apóstolo João viu, que nos ajuda a reforçar que Deus é soberano, governa com poder e não perdeu o controle das coisas. Em terceiro lugar, João viu que nem tudo estava perdido. Capítulo 5, no versículo 5, diz assim: então, um dos anciãos me disse: não chore. Olha que palavra. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Que palavra tremenda essa que João recebeu de um dos anciãos. Diz o texto: um dos anciãos se aproxima dele e o consola, dizendo: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aí está a razão, a base para nos mantermos firmes, confiantes e certos de que nada está fora do controle de Deus e de que a nossa esperança
é Jesus. Mas para Jesus ser a viva esperança de cada pessoa precisa reconhecer e validar o seu sacrifício na cruz do Calvário. Cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e confessá-los somente a Ele. Cada pessoa precisa receber o selo de propriedade exclusiva de Deus, que é o Espírito Santo da promessa. E talvez você esteja dizendo, mas pastor, eu já fiz tudo isso. O que mais eu preciso fazer? Você precisa permanecer na palavra de Deus. Permanecer em obediência, em submissão. Permanecer crescendo cada vez mais no entendimento e no conhecimento dessa palavra. Porque virão dias piores do que os que nós estamos vivendo. E como é que você vai se manter em meio a tantas circunstâncias desagradáveis, a tanta frieza, se você não está se mantendo espiritualmente como deveria? Tem muita gente que está acreditando que isso aí é apenas uma passagem de ciclo, que isso é um momento complicado, normal, natural, que acontece de tempos em tempos e que daqui a pouco tudo vai voltar aos seus devidos lugares. Meu irmão, se isso acontecer, a Bíblia não se cumprirá. Porque por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O marido vai continuar lutando contra a esposa, casamentos vão continuar sendo desfeitos, pais contra filhos, filhos contra pais, nações contra nações, as doenças vão se multiplicar, a ciência vai se multiplicar, mas nada vai dar jeito. Por quê? Porque Jesus está voltando. Pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 1 hora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Sabe por que nós nem pensamos em colocar uma data? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Quantas pessoas já aventuraram em várias gerações a volta de Jesus, uma data para Jesus voltar, mas a Bíblia diz que ninguém sabe, nem o Filho sabe. Deus guarda este segredo a 7 chaves. A Bíblia apenas nos prepara, nos adverte, ensinando-nos os sinais, mostrando-nos os sinais e preparando-nos, dizendo-nos para que sejamos vigilantes, para que estejamos muito atentos a tudo o que está acontecendo, porque de repente Jesus estará voltando para buscar a sua noiva. Você está preparado, meu irmão? Você está preparada, minha irmã? Ou você está fora dos caminhos do Senhor? Ou nesse período de pandemia os seus amigos te influenciaram para que você percebesse que tem muito mais outras coisas para você fazer do que se envolver com as coisas de Deus? Cuidado com os laços, cuidado com as armadilhas, cuidado com aquelas pessoas que estão dando maus conselhos e estão tirando dos caminhos do Senhor muitos outros, principalmente os jovens. Tome muito cuidado, meu irmão, minha irmã, você que já teve um encontro pessoal com Jesus, já passou pelo novo nascimento, foi batizado, já teve uma experiência com o Espírito Santo. Preste atenção no que está acontecendo. Volte-se para Jesus se você está afastado das coisas de Deus, dos caminhos de Deus, da obra do Senhor. Volte rápido, volte logo, não perca tempo. O mundo está se desgastando com as coisas que estão sendo oferecidas.
com as coisas naturais, que não podem dar a vida eterna. Envolva-se com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se desdobram e resultam nas eternas. E são as eternas que para nós são importantes. Por quê? Porque as terrenas são passageiras. Nada do que você está comprando ou já adquiriu será levado para o céu. É bom que enquanto estivermos aqui, tenhamos condições de fazermos algumas coisas para nós, para os nossos familiares e também ajudando algumas pessoas. Mas não levaremos nada para o céu. Tome muito cuidado com as suas prioridades. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. João foi consolado. E nós também podemos ser consolados em meio às circunstâncias mais difíceis apresentadas durante a jornada da vida. Talvez você esteja vivendo um momento de angústia no seu relacionamento familiar, no seu casamento, talvez com seus colegas de profissão. Não chore. Diz a palavra de Deus que o ancião, ao olhar para João, disse uma coisa muito importante. Então preste atenção no que foi que o ancião, que estava no céu, disse para João. O leão da tribo de Judá está vivo. Então, meu irmão, Jesus não está morto. Ele morreu. Mas as Escrituras dizem que ao terceiro dia ele ressuscitou. O leão da tribo está vivo. A raiz da árvore de Davi venceu. Ele pode abrir o livro e romper os selos. É o único com poder para fazer qualquer coisa, para perdoar pecados, para libertar o que estiver aprisionado, para curar o que estiver enfermo da alma e do corpo, para abrir caminhos com oportunidades de vida, para colocar a paz que está faltando dentro do coração do homem, para promover a paz entre as nações, para que haja um período de tranquilidade no mundo. Só Jesus pode fazer isso. A raiz da árvore de Davi pode fazê-lo. Por quê? Porque venceu. Ele pode abrir o livro e romper os selos. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar um aleluia agora? Então faça isso. Faça isso. Jesus não está morto. Por isso ele pode fazer o que ninguém faz. Coloque a sua vida nas mãos dele. Fale com ele. Peça ajuda a ele. Arrependa-se dos seus pecados. Abra a porta do seu coração e diga: Jesus, entra na minha vida, mas faça isso com sinceridade, reconhecendo que foi por amor que ele morreu, que ele se entregou totalmente. Ele nem precisava disso, era o Filho de Deus, mas para cumprir o plano de Deus, ele entregou. Mas para cumprir o plano do Pai, ele se entregou totalmente. Morreu na cruz, derramando seu sangue para a remissão dos nossos pecados. O que o apóstolo João viu que nos ajuda a reforçar que Deus é soberano, governa com poder e não perdeu o controle das coisas. Em quarto e último lugar, que há esperança em Jesus Cristo. O versículo 6, no capítulo 5, diz exatamente isso. Versículo 6, está escrito assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto.
ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. João recebeu o consolo, suas lágrimas foram enxutas e logo pôde sentir em seu coração o alívio de saber que Jesus estava vivo e podia responder às orações e renovar a esperança do povo. Olha que espetáculo! Os olhos de João viram o Cristo vivo, o Cordeiro Santo de Deus vivo. João viu que o Cordeiro Santo de Deus estava abatido, mas ainda de pé. Disse: vi também os 4 seres viventes e os 24 líderes. Cada um tinha uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo povo de Deus. Ah, meu irmão, aí está a nossa esperança, né? A de continuarmos orando e sabermos que Jesus vai levar as nossas orações a Deus e que Deus vai continuar ouvindo as nossas orações, os nossos pedidos. Que palavra maravilhosa, que nos instrui, que nos orienta, que nos informa, que a maneira como as orações chegam ao céu, diz o texto, cada um tinha uma taça de ouro cheia de incenso. Então, imagina quantos anjos, né? Vi também os seres viventes e os 24 líderes. 24 líderes, veja bem o texto dizendo, 24 líderes. Cada um tinha uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do povo. Que coisa extraordinária, né? Diariamente, dioturnamente, os cristãos estão orando. Os homens estão levando as suas orações a Deus. As mulheres estão fazendo os seus pedidos a Deus. As crianças estão fazendo as suas orações. Os juniores, os jovens, os adultos. E estas orações estão sendo acolhidas no céu. Por isso, não pare de orar. Continue orando. Não desista, não perca a fé, não perca a esperança. Seu marido ainda não se converteu? Ainda não se converteu, mas vai se converter. Sua esposa ainda não se converteu, mas vai se converter. Seus filhos estão em caminhos ruins. Continue orando por eles, para que eles sejam resgatados, libertos e transformados pelo poder da palavra e do nome de Jesus. Seus amigos estão se destruindo, estão se acabando. Ore por eles, continue orando, porque as suas orações estão sendo recebidas no céu e o Senhor nosso Deus continuará ouvindo e respondendo. Diz a palavra de Deus que os 24 anciãos tinham em suas mãos uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo povo de Deus. A voz de milhares e milhares de anjos se juntaram às dos seres viventes e dos anciãos para proclamarem com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Digno. Digno. Por que ele é digno? Porque ele é o único. É o único que pode responder. É o único que podia romper os selos e abrir o livro. É o único no céu. Não há outro em lugar nenhum, nem no céu, nem na terra, nem nos lugares profundos da terra. Não existiu, não existe e não existirá outro com poder de Deus, do Filho de Deus e do Espírito Santo de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, digno é o Cordeiro, digno é o Filho de Deus, digno é aquele que está vivo
que foi morto, receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Jesus é a esperança para tirar o pecado do mundo. João disse isso. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá no registro de João, capítulo 1, versículo 29. Portanto, Jesus é o único que pode perdoar pecados e dar a paz. E nunca mais vai deixar os corações. A paz que é permanente. Permanente. Uma paz verdadeira, eterna, que começa aqui nesse plano, mas que prossegue por toda a eternidade. Ele disse, e está registrado em João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A Bíblia nos afirma que a morte de Jesus não foi um fracasso e que ainda que o mal continue crescendo velozmente, não significa que Deus perdeu o controle de seu governo. O arrebatamento está próximo de acontecer. E você não pode ficar cabisbaixo, choroso, chorosa, angustiado, angustiada, triste, desanimada, desanimado, desistindo de tudo, desistindo de todos. Se você tem Cristo como seu Salvador e Senhor, alegre-se, mesmo diante das tribulações, e continue se preparando para o grande e glorioso dia da vitória, consolado, confortado, encorajado e animado, tendo a certeza de que não ficará de fora da grande promessa do Pai no dia do juízo final, que está descrita em Mateus capítulo 25, versículo 34, que diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrega a sua vida agora mesmo a Jesus. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não sabe para onde vai depois da morte, depois que atravessar os portões da morte, entregue agora a Jesus o seu coração. Se você já o fez, volte a viver perto de Deus, próximo do trono. Continue preparando o seu coração. Continue se preparando. Dê prioridade às coisas do Senhor. Pregue a palavra. Dê o melhor testemunho que você puder. Viva como se Jesus fosse voltar daqui a pouquinho. Lembre-se, muitos vão ficar de fora, porque Jesus disse: não vos conheço. Ele dirá isso no juízo final. Para trás de mim, não vos conheço. E para um outro grupo, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, vai ser uma surpresa para muita gente, porque tem muita gente pensando que está neste grupo e não estará. Assegure-se de que pela palavra você está salvo. Assegure-se de que pela palavra você teve um encontro pessoal com Jesus, que a sua vida mudou, que o Espírito Santo está dentro de você, que você hoje é propriedade exclusiva de Deus e que vai continuar vivendo a vida que Deus espera que você viva, preparando-se para o dia do arrebatamento. Eu repito, não vai demorar. Os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais visíveis a todos nós. O momento será histórico.
e especial. Portanto, que durante todo esse período você continue sendo consolado pelo Espírito Santo de Deus. Não chore. O leão da tribo está vivo. É Ele que continuará salvando, libertando, curando e transformando vidas. Ele e o Pai vão receber a noiva amada, a igreja que vai subir. Faça parte dela. Faça parte dela. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele continue renovando as nossas forças. Que Ele renove a sua força, o seu ânimo. Que Ele dê coragem para você suportar as aflições, as tentações, as guerras espirituais que estão sendo travadas. De maneira tal que ainda assim você continue ganhando almas para Jesus. Não pare de orar. Continue orando. Porque as nossas orações vão para as mãos de Deus. Elas chegarão aos ouvidos de Deus. E Deus continuará respondendo cada uma delas. Não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você. Ele ainda está no trono. Ele ainda governa soberanamente. Ele ainda manifesta seu poder sobre a terra. É Senhor. É sustentador de todas as coisas. Ele me ama, Ele te ama. E o seu amor é inconfundível, insubstituível. E a maior prova disso foi que Ele mandou Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. E nos deu vitória através da sua ressurreição. Aguardemos agora a sua volta, com a esperança viva no nosso coração de que um dia viveremos eternamente com Ele num lugar sensacional. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua
tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Chegamos ao final de mais um culto, uma grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de juntos elevarmos nossos pensamentos ao trono da graça, para falarmos com Ele, entregarmos a Ele os nossos pedidos, de podermos adorar, cantar, de podermos ouvir a Sua palavra e nos alimentarmos para continuarmos estes dias tão difíceis que estamos vivendo. Palavra especial que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. Quero desejar a você uma noite de quinta-feira maravilhosa. E aproveito para convidar vocês e toda a sua família para a Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, um horário mais cedo, às 10 horas da manhã. Não se esqueça, tá bom? E à noite, o culto presencial, às 19 horas. Vamos juntos celebrar ao Deus da vitória. Lembro que a pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Por isso precisamos continuar nos prevenindo, nos protegendo. Proteja-se. Meu irmão, minha irmã, você que está no grupo de risco e tem várias comorbidades, proteja-se, tá bom? Estamos orando por você, estamos orando pela sua família, vamos continuar orando pelos enfermos. Nós sabemos, como pregamos agora, que o Senhor está atento e recebe as nossas orações. E melhor ainda, Ele atende e responde. Então, nós continuaremos orando. Vamos continuar orando pela cidade. Estamos chegando ao segundo turno e precisamos votar pelo melhor da cidade, pela continuação
dos projetos e dos planos que a cidade merece. A nossa cidade é uma cidade histórica, é uma cidade importante no cenário histórico do Brasil e nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás. Então, meu irmão, você está indeciso, não sabe ainda em quem vai votar, coloque-se diante de Deus, peça a direção, peça que Deus te dê toda a orientação, sabedoria. Eu disse recentemente e vou repetir, Deus não vota em ninguém. Quem vota somos nós. O exercício de cidadania somos nós que praticamos. Deus tem a responsabilidade de dar sabedoria ao governante, de proteger o governante, de capacitar o governante para que ele lute em favor da população, trabalhe em favor da população. Então, peça a Deus para te dar orientação. Nós não podemos retroceder. A cidade não pode perder mais 4 anos, não é? De desgoverno, de insucesso. E nós precisamos nos preocupar com isso. Eu convoco a igreja a uma semana de oração, até o segundo turno que acontecerá no dia 29, no domingo 29. Com a certeza de que Deus vai dar sabedoria a cada petropolitano, a cada cidadão, a cada cidadã, para que o nosso voto seja valorizado. Não troque o seu voto, não venda o seu voto, viu? Não anule o seu voto, não cancele o seu voto. Pratique cidadania. É uma grande oportunidade de você votar e com o seu voto você desejar o melhor para a sua cidade. Desejo a você uma feliz noite de quinta-feira e um excelente fim de semana na presença de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu, pelo teu carinho conosco, tua graça, tua misericórdia, tua bondade. Dá-nos agora uma noite de paz e de alegria e prepara-nos para mais um fim de semana. Manifesta a tua glória sobre o teu povo. Salva, liberta, cura, transforma todo aquele que de coração bater as portas do Senhor, confessar os seus pecados, arrependido e se entregar totalmente a Jesus. Abençoa também aquele que está voltando para o Evangelho. Abençoa o que está se reconciliando, o que está arrependido do que fez ou do que está fazendo. E pede perdão ao Senhor. Perdoa, abençoa e mantenha tremendamente abençoado contigo. Muito obrigado. Pela fé, fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo, abraço virtual e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Até lá.